Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro. E hoje nós teremos aqui a grata surpresa da companhia de Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e Eduardo Araújo. Peguei eles ali no corredor, falei assim, vamos estudar a Gênese. E nós vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do capítulo 18, Os Tempos São Chegados, Sinais dos Tempos. Na minha edição aqui, que é a da editora Leon Denis, é o item 21. E para você que está acompanhando pela edição da Federação Espírita Brasileira, é a partir do item 23. Então, eu vou fazer aqui a leitura desse trecho. Lembrando que nós estamos tratando aqui nesse item, Kardec vem colocando os sinais que nós vamos receber como essa mudança, essa transformação, essa regeneração da nossa população. Então, ele diz o seguinte: se supusermos a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos, poderemos facilmente imaginar as modificações que eles farão nas relações sociais: caridade, fraternidade, benevolência para todos e tolerância para todas as crenças. Tal será a sua divisa. É o alvo para o qual tende evidentemente a humanidade. É o objetivo das suas aspirações, dos seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba os meios de realizá-los. E aí nós vamos dar uma pequena pausa aqui. Miranda, Kardec traz aqui, que a fraternidade, a tolerância, a caridade, benevolência, ele vai ser esse sinal dessa modificação, um sentimento que, digamos assim, toda a humanidade, toda a sociedade vai ser imbuída desses sentimentos. E aí, nós estamos perto, estamos longe? Como é que a gente está em relação a isso? Como parte do indivíduo, não é? Então, nós estamos a caminho, porque cada um de nós é uma célula da sociedade. E aquele de nós que vive intensamente vai deixar marcas por onde passar. Nos lembramos sempre do Gandhi. Ele viveu esse estágio ainda num tempo mais atrás que nós, não é? Sim. Mas ele já carregava tudo isso dentro de si. E nós vamos observando que fraternidade é inteligência bem aplicada. Porque na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus, a resposta foi: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não está escrito a moral suprema, porque moral é a inteligência bem aplicada. Então estamos a caminho. E aí, Eduardo Araújo, por que a gente ainda tem essa dificuldade de colocar esses sentimentos em prática? Somos, em primeiro lugar, dizer da alegria de estar aqui, compartilhando com o André Afonso Monteiro, estudando o livro A Gênese. Coitado do André, sempre falei, André, tu vai pegando o livro mais difícil da codificação, Por que difícil? Porque ele trata muito do aspecto científico, da doutrina. Não é um livro simples de se estudar, mas é um livro fundamental aí da doutrina. Kardec traz conceitos aqui importantíssimos. E respondendo aí a sua pergunta, é a nossa triste realidade de espíritos imperfeitos. A gente lê isso daqui e eu fico imaginando que o nosso ouvinte em casa pensa assim, mas podia ser assim, não é? Podia. Mas na realidade nós mesmos no dia a dia não conseguimos. Nas coisas mais simples a gente não consegue, que é na convivência familiar, com os amigos da casa espírita, a gente briga por qualquer coisa. Nós somos criaturas muito insatisfeitas com tudo, com todos. A gente não sabe lidar, Kardec aqui fala da questão da tolerância para com todas as crenças. No caso, ele está falando das crenças religiosas. Mas vamos estender isso porque ele fala de tolerância e fala de benevolência para com todos. Lembrando aí a questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Então, assim, para você ser bom com todos,
né, que a pergunta era, no Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade. E os benfeitores responderam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Só que nós achamos isso lindo, mas basta olhar a gente no dia a dia para verificar que nós não somos bons com todos. A gente mal consegue ser bom com quem a gente gosta. Mal conseguimos com quem a gente gosta. Basta ver as nossas relações com esposa, com esposo, com filho, com a família mais próxima, avó, tio, tia, sobrinho. É uma confusão das famílias, e são famílias. Porque, teoricamente, são pessoas que têm os laços sanguíneos, têm uma história familiar, e a gente não consegue. Aí você vai para a casa espírita, você vai para a igreja, onde as pessoas se reúnem em nome do Cristo. E, se eu estiver errado, o nosso ouvinte me corrija. Aonde vocês frequentam reina a paz e a fraternidade? Não. Por quê? Por causa da nossa condição de espíritos ainda atrasados, espíritos imperfeitos, como diz Kardec lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, espíritos de terceira ordem. Então a nossa realidade, tristemente para nós ainda, é de espíritos que não conseguem ter essa caridade, essa fraternidade e essa benevolência. Porém, existem espíritos encarnando no planeta, né, que são os sinais dos tempos, que já trazem isso com eles. E nós já convivemos com alguns. Né? Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, Luther King. São missionários que vieram, Buda, para nos dar o exemplo de que sim, é possível. Não dá para dizer assim, mas eu nunca vi. Não. Nós vemos pessoas, às vezes, você tem nomes de grandes espíritos que passaram, mas tem pessoas que nós conhecemos, são pessoas humildes. Que não foram grandes vultos, né? Não, pessoas desconhecidas do mundo, os anônimos. Lembrei de Joãozinho, nosso amigo João Werneck, né? Um companheiro muito amigo da Miranda, foi um pai para Miranda, né? João, quem olhava o João não dizia que alma era aquela, mas um homem que viveu a sua vida anonimamente, fazendo exatamente o que nós estamos lendo aqui. Quem melhor pode falar do João são os ex-internos da prisão Frei Caneca, lá daquele complexo da Frei Caneca, que quando encontrava João na rua, vinha cumprimentá-lo. Você já pensou o que é um ex-interno de um presídio encontrar um ex-carcereiro e vir cumprimentar? Não é? Foi aí que eu conheci o João. Não é para qualquer um, não. É sinal que ele obtinha o respeito, né? Ele dizia que se terminava o plantão dele, que se o interno dissesse: seu João, eu estou me sentindo mal, ele levava para o posto interno lá da Frei Caneca e só saía do plantão depois que o médico determinasse se ia ficar internado ou se voltava para a cela. Ele não passava o plantão dele com um companheiro reclamando de desconforto físico. Assim, né? E isso prova, né? Muito ouvinte nosso está nos escutando agora. Num primeiro momento ele pensou, mas eu não sou Chico Xavier, não sou Madre Teresa, não sou um grande espírito para conseguir fazer isso. E o João? O João era um homem como eu, como você, um homem apagadinho simples. Em sociedade. Essa é uma pergunta que eu ia colocar para vocês. A Miranda citou Gandhi, você aprofundou com outros nomes. A gente um dia a gente vai conseguir colocar isso em prática, vai conseguir vivenciar essas experiências que eles faziam, o João, eles faziam isso porque era natural, ele não fazia isso por uma, digamos assim, eu tenho que ser assim. Eles não imaginavam outra maneira de agir. Era o natural deles, né? E a gente vai ser um dia assim? Sim, porque esse é o estado natural do espírito imortal quando desperta a consciência para a sua essência. Jesus coloca, né, citando até o Salmo 82, versículo 6, que diz que vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e até mais. Então, assim, a doutrina espírita mostra que a lei é de progresso. Nós somos hoje espíritos ainda atrasados, já fomos piores, fomos primitivos, mas hoje já estamos numa condição de espíritos ainda imperfeitos, porém caminhando para nos tornarmos aí, daqui a algum tempo, ascender a escala de espíritos bons. Então nós conseguiremos. A lei é de progresso. Agora, é igual ao aluno. O aluno, tem aluno que chega na universidade, que vai fazer seu mestrado, seu doutorado, enquanto o colega dele está lá atrás ainda porque não estudou, não se dedicou. Mas não quer dizer que o colega dele que está lá atrás não vai chegar também. Só que vai demorar mais.
Então cabe a nós decidirmos quanto tempo ainda, quantas vidas ainda nós vamos criar dificuldades para alcançarmos o objetivo final. Amigos ouvintes, nós estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, item 21, para quem está acompanhando na edição do CELD, ou 23, para quem está acompanhando pela edição da Federação Espírita Brasileira, comigo André Monteiro, ali na técnica Weber, e aqui uma grande surpresa, uma gratidão de ter a presença de Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e Eduardo Araújo gravando aqui o programa conosco. E Miranda, nós estamos aqui vivendo num momento de uma certa intolerância generalizada por algumas pessoas, intolerância política, intolerância religiosa, e também está desencadeando até nível das nações uma intolerância em relação às outras. Muitas vezes nós falamos, nossa, mas como é que pode uma nação fazer guerra com a outra? Mas o Eduardo tocou num ponto que às vezes a gente faz essa comparação, nos colocamos às vezes na condição ali de líderes, como assim, se fosse eu que estivesse ali naquela posição, eu não tomaria essa posição de guerrear, de invadir uma outra nação. Mas muitas vezes, nas nossas relações do dia a dia, a gente faz guerra com o nosso próximo, a gente faz guerra com o nosso semelhante. É lógico que as consequências são outras, sim, mas isso também não mostra assim, um grau de intolerância? Será que se a gente estivesse no lugar do outro, será que a gente ia fazer diferente? A nossa conduta anônima e individual torna-se combustível para as grandes guerras, porque é a energia que passa a circular no planeta. Não é? As grandes nosso guerras, pensamento, é isso, né? Aí. As grandes guerras de fora, quando surgem, Deus permite para que o homem apresente em sociedade os seus valores. Gandhi viveu uma guerra, mas quais foram os valores que ele ofereceu? Mas nós podemos exigir que todos tenham a resposta que o Gandhi teve? Não, porque Gandhi elaborou valores em si para apresentar aquele produto. Nós precisamos despertar para essa elaboração. Essa semana, conversando com uma mãe que teve um momento difícil no colégio, por conta do filho, que teve um problema de vista, se ausentou, né? E para retornar, ela foi reivindicar, porque ele estava uma semana sem aula, e o pessoal achando que ele estava com conjuntivite. Ela falou, não, mas ele tem alergia, não era conjuntivite, eu tenho um laudo do alergista e tal. Aí a pessoa que atendeu ela falou assim, isso é o que a senhora está dizendo. Um colégio particular. Aí ela conversando comigo, ela falou assim, olha Miranda, eu vou confessar, pintou um odinho aqui por dentro. O homem velho, né? Pintou um odinho aqui por dentro, mas eu sou educadora, eu me contive e na próxima semana eu vou levá-lo já com o respaldo do alergista. Aí eu fiquei refletindo, e quando vocês estavam falando, eu lembrei, porque esse odinho ainda pinta aqui dentro da gente. Seria hipocrisia dizer que não. É verdade que existem companheiros que já estão no outro nível que transcende isso, e estão anônimos, e podem estar nos ouvindo agora. E se já não pinta, eles sabem quanto custou não pintar mais esse odinho. Não é? É conter a si mesmo, é educar. Ainda hoje, cumprimentando uma pessoa muito querida, né? Porque as pessoas são queridas não porque elas pensam de mim, mas pelo que elas representam para mim. Sim. E aí, na hora do cumprimento, ela, sabe, mostrou um pouquinho de azedume, assim. Aí chegou um espíritozinho assim do meu lado. Não se preocupa, continue na mesma linha, porque é o momento que ela está por dentro e você não pode modificar. Eu estou narrando isso porque são situações do dia a dia. E nós estamos sempre amparados por bons espíritos que tentam nos convidar a uma mudança interior para que a nossa resposta seja mais saudável, como foi um dia do Gandhi, não é? E que essas guerras, elas cessem não pela necessidade de subjugar o outro e dizer que alguém venceu. Que as guerras cessem porque a humanidade vai despertar que ela está aqui para ser feliz e não para ser infeliz e levar infelicidade para os outros. Sim. Mas parte do odinho da companheira lá na escola, não é? Da atitude quando eu fui abraçar a pessoa e ela teve aquela colocação. E naquele momento eu tive a felicidade de perceber a intuição. Nem registre isso, porque é a bagagem interna dela. A sua não deve ser. E por aí a gente vai catando milho. E aí, Eduardo Araújo? E aí que Jesus nos conclama, né? Ele diz aqui no Evangelho, em Mateus 5,16,
o seguinte, belíssimas palavras: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É fantástico o Evangelho, né? Porque a gente está aqui falando da nossa dificuldade e Jesus acredita em nós. Jesus nunca deixou de acreditar em nós. Ele sabe do nosso potencial. Tanto é que ele dizia, vós sois deuses. Temos a semente divina dentro de nós. Sim, e tem uma passagem também, que eu não me recordo agora qual é o evangelista, em que ele fala isso para os discípulos, né? Ô raça incrédula, até quando estarei convosco? Porque eles não conseguiram levar ali o filho para o filho que estava obsidiado, o pai levou. Isso. E eles não conseguem fazer, os discípulos não, os apóstolos que estavam ali, não conseguem fazer aquele... conseguir ajudar aquele jovem e o espírito. O espírito que estava ali, e aí Jesus, né, vem... Com autoridade moral. E tem um detalhe, nessa fala ele diz assim, ó raça depravada e incrédula, porque é a nossa depravação que leva à incredulidade. É a depravação moral. Sim. Porque a grande questão ali, e na nossa vida, é uma questão moral. Qual é o problema da sociedade, qual é o problema da nossa vida? É moral. Por que nós vivemos doentes? Porque moralmente nós estamos doentes, somos espíritos enfermos. Quem sente ódio, quem sente mágoa, quem fica com raiva, quem tem inveja, quem tem cobiça, não tem como ter saúde. Você pode até ter a saúde temporariamente corpórea, mas o perispírito está ali já se deteriorando, a mente está se deteriorando. Então, quando Jesus fala da incredulidade deles, que não conseguiram ajudar aquele espírito e aquele jovem, é a realidade nossa, porque somos espíritos que não têm essa fé. Não acreditamos. A gente está aqui estudando, temos a nossa vida profissional, temos a nossa família, temos que pagar nossas contas e nós vivemos muito para o imediatismo. É claro que a vida requer, né? Eu não tenho como parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar um mês, eu estou acabado. Sim. Entendeu? Porque as contas não param de chegar, não param de chegar, eu estou acabado. Eu perco tudo, entendeu? Então, coloco minha vida na mão de Jesus, faço seguro, faço um monte de coisa para tentar sobreviver o mínimo possível. Mas a gente vive para isso. A gente vive para a vida material. E, na realidade, nós somos espíritos. E uma hora isso vai pesar. Então, é preciso a gente ter esse equilíbrio de conciliar a vida material com a nossa meta, que é o que nós estamos lendo aqui na Gênesis. Kardec coloca exatamente, você chegou até ali, ele fala assim, é a meta para a qual tende evidentemente a humanidade. Então a gente tem que ter em mente, qual é a minha meta? É ficar rico? Qual o objetivo? A minha meta é ficar rico, ter o melhor casa, o melhor carro, iate, viagens. Qual é a nossa meta? Não, a nossa meta é o crescimento espiritual. Kardec ele diz aqui, que a gente ensaia essa meta, esse objetivo, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estagnadas e refratárias ao progresso. Estas são as resistências que é preciso vencer. E essa será a obra da nova geração. Então ele já prepara aqui, né, para falar que tem uma nova geração. Se acompanhar o curso atual das coisas, se reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir o caminho. Ela terá a seu favor a dupla vantagem do número de adeptos e das ideias, além da experiência do passado. Então, né, ele finaliza aqui dizendo que nós temos essa resistência pelas questões dos preconceitos, das crenças estagnadas e refratárias ao progresso. Então ele diz que a gente está cristalizado e cada um de nós, de alguma maneira, vai se sentir ou a preguiça, né, ou a própria necessidade de cada vez mais ter recursos materiais, que a gente coloca o recurso material como um objetivo para a gente alcançar. E com relação a isso, essa evolução moral, essa caminhada moral, ela parece que fica um pouco estagnada. Por conta dessas questões, né, Miranda? E Deus permite isso, olha. O desenvolvimento intelectual, ele antecede, né, ele engendra o desenvolvimento moral.
E está assim no processo evolutivo para que nós, seguindo por esse caminho dessas conquistas de fora, cheguemos à realidade da compreensão de que elas não nos completam interiormente. A inteligência foi dada porque nós somos co-criadores na criação. E precisamos estar com essa inteligência desenvolvida a serviço do bem para cumprirmos os desígnios do Pai através de nós por onde passarmos, a parte que nos cabe. Não é? Mas nós só vamos desenvolver essa aplicabilidade da inteligência no bem quando nos cansarmos da nossa belicosidade. Quando nós despertarmos que essa inteligência aplicada em benefício próprio seria uma condição de um Lúcifer, que carrega a luz do conhecimento em benefício próprio. Né? Por isso que temos tudo por fora, mas a inquietude de dentro não cessa. Até o momento que nós vamos consolidando valores e a pedagogia da reencarnação vai nos dando oportunidade de fazer o caminho de volta. Muito bem. E Eduardo Araújo, qual o papel do Espiritismo nessa nossa marcha? Se a gente soubesse aproveitar, né? Seria maravilhoso, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Eu sempre lembro da passagem do livro Paulo Estevão, quando o Estevão, na Casa do Caminho, né, foi recolhido lá entre a vida e a morte, e com uma febre altíssima, né? Está no livro Paulo Estevão, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele ficava no delírio, o delírio do Estevão na febre era recitar as escrituras. Tu imagina a febre do Eduardo e da Miranda. O que vai ser recitado, né? Mas e o Pedro ficava olhando, né? Gente, que esse homem é diferente. Quando ele desperta um pouco, a febre melhora, Pedro conversa com ele sobre Jesus. E ele fica muito surpreso porque ele estava esperando pelo Messias. E aí o Pedro fala, mas o Messias já veio. E aí conta para ele a parte difícil, né? Que já foi crucificado e tal, ele ficou muito triste. E aí Pedro pega os pergaminhos das anotações de Mateus e coloca nas mãos de Estevão. O Estevão olha aquilo emocionado. Eu fico lendo, o Emmanuel tem um poder de escrever, que ele faz a gente mergulhar ali dentro. Sim. E aí o Estevão fala assim, eu encontrei um tesouro. Eu preciso analisar isso aqui com mais calma. Nós encontramos um tesouro, assim como Estevão, quando colocou as mãos no Evangelho, disse que tinha encontrado. Nós temos um tesouro nas nossas mãos, que é a doutrina espírita. Mas, infelizmente, raros de nós sabem dar valor a esse tesouro. Aí, lembrando a parábola do servo que enterrou o talento, a parábola dos talentos. Nós somos aquele servo ainda que estamos enterrando o talento. Alguns conseguem, como os outros servos, multiplicá-lo. Então, eu não tenho o poder de avaliar como cada um vai aplicar esse conhecimento. Eu só posso avaliar a mim mesmo, Eduardo. Então, que cada um de nós reflita como nós estamos lidando com esse talento, no caso, lembrando a parábola. Será que nós estamos enterrando esse talento, esta bênção, ou como diria o Estevão, esse tesouro divino, ou nós estamos multiplicando ele em nossas vidas? Aí cada um tem que fazer a sua avaliação. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, obrigado por ter vindo aqui estar André, aqui conosco. Eu vou deixar algo para o ouvinte pensar. Sim. Quando eu reflito essa passagem que o Eduardo citou, eu fico pensando assim, enquanto Jesus esteve aqui nos 3 anos mais evidente, Estevão devia estar na adolescência, entrando na juventude, porque ele ainda era jovem quando foi sacrificado. E ele devia estar tão focado no cumprimento dos deveres que ele não ficou assanhado para o burburinho em volta. E essa dedicação anonimamente aos deveres fez com que ele abraçasse Jesus quando o encontrou. Eduardo Araújo, meu irmão, obrigado por estar aqui comigo. Suas despedidas, consideração final. Voltaremos sempre que convidados. André Afonso Monteiro, é uma alegria estar ao seu lado, estudando esse livro maravilhoso que é a Gênese de Allan Kardec. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos aqui caminhando para o final do programa de hoje, desejando a todos que essas reflexões colocadas aqui agora, principalmente essa última pela Miranda, também pelo Eduardo, que a gente possa pegar esse talento que é a doutrina espírita, que é esse conhecimento que nós temos, e que a gente possa fazer essa multiplicação. Colocar esse talento, colocar essa possibilidade em prol nosso, na nossa relação do dia a dia com o nosso semelhante, e acima de tudo que a gente possa levar esse conhecimento a outras pessoas, não só através da nossa fala, mas principalmente através dos nossos exemplos, que o nosso exemplo ele possa talvez se multiplicar muito mais do que a nossa própria fala.
Então desejamos a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao nosso estudo desta obra, porque estamos estudando juntos, estamos no capítulo 7º da segunda parte, capítulo que nós já iniciamos recentemente para o estudo dos espíritos endurecidos, assim classificados pelo nosso querido codificador Allan Kardec. Nós, como dissemos, já iniciamos o estudo da trajetória, ou muito mais propriamente dito, do perfil psicológico e moral do espírito La Pommeraye. Ele não assinou propriamente a mensagem, a comunicação, mas todos os presentes identificaram-no como sendo esse grande, aliás, ele próprio se considera assim, o grande criminoso La Pommeraye. Ele se manifestou espontaneamente na Sociedade Espírita de Paris, em reunião durante a qual discutia-se a perturbação geralmente acompanhada após a morte, ou que é acompanhada após a morte pelo próprio espírito, porque essa perturbação evidentemente ocorre na intimidade do espírito. Fundamentalmente, ninguém na reunião da Sociedade Espírita de Paris havia feito qualquer alusão a esse espírito, muito menos se pretendera evocá-lo. Ele, como dissemos, não assinou a comunicação, mas foi reconhecido como um grande criminoso que, aliás, tinha sido recentemente atingido pela justiça humana. Esse espírito, classificado por Kardec como endurecido, está na mesma categoria, nem poderia deixar de sê-lo, pela coerência interna, lógica do trabalho de Allan Kardec, porque lá no capítulo, aqui mesmo no capítulo 7º, o nosso querido codificador define os espíritos endurecidos. Ele escreve: entre os espíritos endurecidos não há só perversos e maus. Grande é o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho. O caso de La Pommeraye é justamente o seguinte: ele fez o mal porque era criminoso e ficou preso em si mesmo pelo próprio orgulho. Continua Kardec. Então, grande é o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Estes, nem por isso, são menos infelizes, pois tanto mais os atinge a inércia, quanto mais se veem privados das mundanas compensações. Esse é o quadro de definição em que se enquadra evidentemente o espírito La Pommeraye, de que estamos tratando, e apenas vamos recordar como ele iniciou a sua comunicação. Ele diz, porque na reunião tratava-se dessa
perturbação que fundamentalmente acompanha os espíritos após a morte do corpo físico. Escreveu então La Pommeraye: que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas. Nós aqui lembramos que o utopista é uma pessoa que consegue fazer projetos quiméricos que não são passíveis de serem realizados. Sois sonhadores e utopistas. Ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Aqui ele já faz um juízo de valor da reunião e dos que estavam lá presentes, inclusive Allan Kardec. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. Ele aqui está chamando de insensatos ou covardes os que se suicidam. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga irrisão. Irrisão é escárnio, desdém, zombaria. Continua La Pommeraye: pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto que eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro. Um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só, contra esta luz odiosa. E assina aquele que ontem era um homem. Nós vemos aqui um delineamento, pelo menos inicial, porque esta é a única comunicação de La Pommeraye, esse perfil muito desolador para os valores do Evangelho de Jesus, ratificados por todos os ensinamentos da doutrina espírita na magna codificação de Allan Kardec. Nós vemos aqui que ele faz uma afronta com crítica ao suicídio. Claro, nós sabemos que o suicídio é o maior crime contra a lei de Deus, juntamente com o homicídio, porque são os crimes contra a vida, diretamente a vida física. Ele vê claro ao seu redor. Aqui há uma questão ligeiramente incoerente, porque ele diz: vejo claro ao meu redor, portanto vocês não venham querer me enganar. Mas depois ele próprio se assina como sendo aquele que está contra esta luz odiosa. É o oposto quando todos desejamos a luz, mas aqui para ele, apesar de dizer vejo claro, ele ao mesmo tempo está odiando justamente a luz que faz com que ele esteja vendo claro. E faz uma análise muito ao gosto dessa linha, ou dessa postura, ou desse clima em que nós verificamos uma certa indigência moral. Ele define a morte como sendo terror, aspiração ou castigo. E diz que a vida é uma comédia lúgubre. Então, ele está aqui, mais uma vez, evidenciando uma fraqueza moral, mas que ele afirma e se afirma como sendo forte. O espírito está, como vemos, em treva moral, segundo o que nos ensinam o Evangelho de Jesus e a codificação da doutrina espírita. Pensa que vê claro ao seu redor,
mas não percebe a degradação íntima, moral em si mesmo. Então nós vemos aqui mais uma parcela ou mais uma coloração da dificuldade moral em que se encontra o espírito La Pommeraye em função de seu profundo acendrado orgulho. Também assinalamos toda essa degradação moral que nós entrevemos no seu discurso com um cinismo na sua linguagem. Consequentemente, ele tem digamos assim, isso é um ensinamento para nós, porque esse cinismo implica certamente em castigos no futuro. Alguns estão imersos em trevas ou em absoluto insolamento. Outros sofrem por longos anos as angústias das últimas horas na carne, ou acreditam-se ainda encarnados, como nós próprios verificamos ao conversarmos com os nossos irmãos desencarnados que frequentam as amorosas reuniões mediúnicas em nossas casas espíritas. Isso está corroborado na sua autoimagem, quando ele próprio declara: quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos. Eu, degradado social, me coloco em plano superior. Esta autoimagem, pelo orgulho, pela vaidade, pela insensatez, pelo ensiguecimento que faz com que o indivíduo, com que o espírito, qualquer um de nós, fique enseguecido pelo orgulho, pela vaidade e por todos os desdobramentos que fazem acontecer esses sentimentos, essas emoções que laboram contra o nosso projeto evolutivo em nossa vida, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Nós vemos ainda que aqui fica mais uma vez atestado e patenteado que os espíritos maus têm poder mental. Isso, aliás, está amplamente exemplificado, comentado e justificado, explicado nas obras do nosso querido mentor André Luiz. Os maus têm poder mental também e podem ter, inclusive, desenvolvido o poder do pensamento e têm, ou podem ter, a inteligência desenvolvida. Portanto, os espíritos aqui relembrados a propósito do perfil de La Pommeraye, e nós aqui também relembramos quando Kardec faz um estudo ao final nós aqui já estudamos, da trajetória do espírito Jacques Latour. Jacques Latour é um criminoso arrependido, assim classificado por Allan Kardec. E Allan Kardec nos faz uma referência comparativa ao estado que Jacques Latour atingiu, porque reformulou-se moralmente, e Kardec compara a La Pommeraye pelo orgulho, pela frigidez moral, pela, diremos assim, aridez moral do espírito La Pommeraye, ou de todo espírito que é orgulhoso, principalmente os que atingem culminâncias nessa questão do orgulho. Então, do ponto de vista da avaliação do crime, ele pode ser coletivo e individual. O próprio La Pommeraye faz essa observação. O crime, diz ele, existe em toda parte. Quando executado pelas massas, pela coletividade, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia. É um absurdo, diz ele. Então, do ponto de vista desta avaliação, o crime pode ser coletivo e individual. Mas nós aqui observamos e acrescentamos o crime do Estado,
que não deu educação, nem saúde, nem esperança, nem segurança, e a pena de morte pelo abortamento, pela eutanásia e pela ortotanásia, porque estes são crimes que, a rigor, muitas vezes são praticados individualmente, mas eles estão num contexto muito mais amplo do que, aliás, nos alerta e exemplifica a ponderação, até a trajetória, a declaração de Jacques Latour, espírito criminoso arrependido, e também outro espírito arrependido, Lemaire, que também faz essa observação que não teriam seguido o caminho do crime se tivessem tido acesso à educação, às políticas públicas de educação. Kardec observa que este não é o caso de La Pommeraye, porque é um espírito que teve acesso à educação, a julgar-se pela estrutura, pela linguagem que ele usa na comunicação única que deu, e ele revela, então, esse orgulho. Ele diz: não quero que me deplorem, me coloco em plano superior, e refere-se a esta luz odiosa. Nós aqui vamos lembrar que a luz está aqui como, normalmente é como uma recompensa, mas a luz está também no título do nosso programa, Luz na Penumbra, em que nós aqui estudamos juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, as obras de Allan Kardec, e aqui, particularmente nós, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A questão da luz é tida, é considerada como uma recompensa para os espíritos em plenas faculdades que se sabem, esses espíritos que se sabem, se reconhecem no plano espiritual e não se lastimam, não desdenham qualquer assistência, qualquer ajuda, nem afrontam as leis divinas, sequer também não afrontam as leis humanas. Portanto, a luz é uma recompensa, por misericórdia de Deus, porque isso está inscrito como princípio na sua lei, que é perfeita e é de amor, como ele, Deus, é amor, na definição de João. Mas a luz, nós estamos verificando aqui na trajetória e na mensagem de La Pommeraye, nós estamos vendo que a luz também pode ser usada como castigo para os espíritos maus. Eles estão, ou podem estar, em plenas faculdades, como é o caso de La Pommeraye, e que se sabem, se reconhecem, se admitem no plano espiritual, ele próprio disse, estou morto e bem morto, e não se lastimam. Ele próprio, orgulhosamente, já vimos, não quero que me deplorem, eu sou o que eu sou muito forte pelo pensamento, etc. Esses espíritos, que têm a luz como um castigo da lei, repelem qualquer assistência e afrontam, portanto, as leis, tanto divinas quanto humanas. Mas neste caso específico, para este grande criminoso, a luz brilha? Então, ele escapou ou terá escapado à punição? Não, porque a justiça divina encontra-se sob todas as formas. Mesmo quando ela se torna manifesta de uma forma tanto para um lado quanto para o outro. Assim nós vemos a luz como recompensa e aqui a luz como castigo. É a forma dialética de como a misericórdia divina, a lei divina, se torna manifesta para todos nós e particularmente nós agora, estudando estes princípios, estando mais familiarizados e mais instruídos a respeito desses mecanismos próprios da lei divina, que, não obstante, é uma lei de amor. Então, observamos como tudo é neutro. O que para uns é alegria, para outros é castigo.
No caso de La Pommery, a luz, na verdade, é o seu suplício. Por isso ele diz, eu vejo tudo ao meu redor, mas depois ele diz que ele está sozinho, lutando sozinho, porque ele é muito forte, mas ele está contra esta luz odiosa. Não obstante, ele diz, nada peço, lutarei por mim mesmo só, contra esta luz odiosa. Não quero que me deplorem. É exatamente neste particular em que nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. O caso de La Pommery é um exemplo cabal disso. Ele, evidentemente, que é um espírito inferior porque está mergulhado, encharcado de orgulho e de vaidade. E também um mesmo espírito pode alternadamente estar na luz e na obscuridade. Isto é o caso de outros espíritos. A luz também nós estamos aqui levantando alguns raciocínios em torno de como a lei de Deus se torna manifesta como justiça através do uso da luz. A luz também é castigo para espíritos muito imperfeitos, não necessariamente tão inferiores, mas muito imperfeitos. Às vezes, os espíritos perversos mais requintados veem perfeitamente. Em contrário, outros espíritos não tão perversos às vezes encontram-se em temporária obscuridade. É o caso de muitos irmãos nossos que comparecem à mesa mediúnica e com os quais nós conversamos, porque não são tão perversos. Erraram, têm contas a ajustar perante a lei, como nós todos, mas eles, não sendo tão perversos, mesmo assim encontram-se em temporária obscuridade, tanto que muitas vezes, mercê da misericórdia de Deus, que permite aos espíritos que são responsáveis pelas reuniões mediúnicas, que são espíritos de alta envergadura, dada a complexidade do que acontece a uma mesa mediúnica. Então é nesse particular que alguns espíritos, mercê da misericórdia de Deus, que autoriza a atuação dos espíritos que estão sempre com a responsabilidade das reuniões mediúnicas, eles passam a ver esses espíritos que não são tão perversos, estão ou chegam à reunião em temporária obscuridade e ao final da reunião eles estão vendo. Existem então 4 condições em que os espíritos inferiores podem estar ou são apresentados por Kardec quando tratou de um outro espírito, o espírito Clare, que nós já estudamos no capítulo 4 desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Clare é classificada por nosso querido Kardec como um espírito, na verdade, um espírito sofredor. E é mesmo, também ela teve as suas marcas de orgulho e de vaidade. Então, essa questão que nós vemos aqui da sombra e da treva, que aliás é uma marca do discurso de Jung, porque o discurso da psicanálise junguiana também fala em luz e treva, luz e sombra, dentro da nossa própria configuração íntima. Na profundidade dos espíritos que somos, nós temos um lado luz, porque já conquistamos algumas luzes, diríamos assim também, algumas luzes de alguns pontos a nosso favor, que adquirimos por força da lei, que nos permite ir acrescentando virtudes ou inícios de virtudes em função do nosso próprio esforço, sempre coadjuvado por bons espíritos que nos assistem sempre em torno dos nossos projetos para o bem. Então, a sombra e a treva podem ser, na verdade, criações mentais inferiores, que são mentes, na verdade, mentes enfermiças.
Mas tudo isso é renovável, é conversível em luz confortadora, como nós continuaremos a ver na progressão e na continuidade do nosso estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus, a luz do manto de Maria, continuem a verter bênçãos por sobre todos nós, por sobre todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, mergulhados ainda tão profundamente como La Pomeré, no orgulho, na vaidade e em outros comprometimentos morais. Que assim seja, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.